verdade, algumas semanas, nós começamos a estudar a pergunta de número 20 do Catecismo Maior de Westminster, que é uma pergunta, ou melhor, especialmente a resposta, né, um pouco mais longa, e a gente já tivemos um primeiro estudo, teremos um segundo agora e um terceiro para concluir o conteúdo desta pergunta, né, ou dessa resposta. Mas diz assim, pergunta 20 do Catecismo Maior. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta. A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob o seu domínio e ordenando-o matrimônio para o seu auxílio, e conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então nós vimos aqui algumas coisas, né? Nós vimos o que nós chamamos de a casa original dos primeiros seres humanos. Nós falamos sobre o jardim do Éden, o jardim de Deus, o lar do Senhor, onde Adão e Eva podiam viver em comunhão com o seu Deus. Nós falamos também sobre a tarefa original dos seres humanos ali no jardim. O homem foi criado para ser um jardineiro obediente. Ele deveria cuidar, cultivar e guardar o jardim para o seu proprietário, que é o próprio Senhor. Nós vimos também as provisões divinas para os seres humanos, né? O Senhor dando para o homem a liberdade para comer do fruto da terra. Então, um alimento que foi providenciado para o homem e a mulher que foram colocados ali no jardim. Vimos também as ordenanças da criação e, brevemente, na realidade, começamos a pensar na primeira ordenança ou mandato que nós chamamos de um mandato de domínio. Hoje nós veremos o mandato do casamento e a questão do Shabat, especificamente. Quando nós olhamos para o Gerhard Voss, um comentarista do Catecismo Maior, ele vai dizer assim: que providência tomou Deus para o bem-estar físico da humanidade antes da queda? Ele responde: primeiro, Deus providenciou uma residência para o homem, já vimos isso, o Jardim do Éden. Segundo, providenciou-lhe trabalho salutar no jardim, já vimos sobre isso. Terceiro, providenciou os alimentos apropriados à raça humana, estudamos sobre isso. E quarto, submeteu as demais criaturas ao domínio do homem. Isso diz respeito ao bem-estar físico da humanidade antes da queda. Qual foi a providência de Deus para o bem-estar social da humanidade antes da queda? Agora veja o bem-estar social do homem, da humanidade antes da queda. E ele diz: pela instituição do casamento, constituindo assim um lar ou família, a instituição social fundamental da raça humana. Então, o casamento foi instituído antes da queda, com esses fins. E, outra pergunta, que providências tomou Deus para o bem-estar espiritual da raça humana antes da queda? Então, diz, concedeu ao homem comunhão com Deus. Segundo, estabeleceu um dia de descanso na semana, ou o Shabat. E firmou entre Deus e o ser humano, que nós veremos na próxima aula, o pacto de obras ou o pacto de vida. Então, hoje nós veremos o bem-estar social, bem como o bem-estar espiritual que Deus providenciou para o homem. Questão relacionada ao casamento, bem como questão relacionada a questões espirituais no Shabat ou Dia do Senhor. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o casamento, como nos ensina o nosso padrão doutrinário e a Escritura, originou-se com Deus. Olha o que diz lá no início, né? Gênesis capítulo 1, verso de número 28. Gênesis capítulo 1, verso de número 28, a palavra do nosso Senhor, irmãos, nos diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E quando nós olhamos a descrição mais ampla, nós olhamos para Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Gênesis 2:18, quando a palavra do Senhor nos diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós encontramos aqui a Bíblia nos apresentando o matrimônio sendo ordenado, estabelecido pelo próprio Senhor antes da queda. Providência de Deus para o bem-estar social da própria humanidade. Então em Gênesis capítulo 1, verso 2, nós podemos aprender muito sobre a estrutura, a unidade íntima, a autoridade e propósito do casamento. Também podemos aprender os papéis do marido e da mulher no casamento. Então nós podemos olhar primeiramente para a estrutura e unidade íntima do casamento. Um estudioso, ele vai dizer o seguinte: o esqueleto é a estrutura do corpo, aquilo que sustenta o corpo. O corpo seria como de uma água viva sem esqueleto. Adão diz: ela é osso dos meus ossos. A estrutura do meu ser é a estrutura do ser dela. Carne da minha carne, a minha própria vida é a vida dela. Eu me encontro, eu me realizo em termos dela. Ele está completo, não é? Atendo aquela que seria sua auxiliadora idônea, aquela que é carne da sua própria carne e osso também dos mesmos ossos. Então, no casamento, Adão e Eva são descritos como uma só carne. Há uma estrutura e uma unidade íntima no casamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, há uma referência sobre isso. E as palavras são muito semelhantes. Olha, por exemplo, o que diz Mateus, capítulo 19, versos 5 a 6. Mateus, capítulo de número 19, versos 5 e 6, a palavra do Senhor nos diz assim. Vou ler a partir do verso 4. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, perceba aqui como Jesus Cristo, ele trata Gênesis como um texto de fato, literal, não é um mito, e ele vai fazer referência ao homem e à mulher se unindo, se tornando uma só carne. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar essa verdade. Quando nós olhamos para a Escritura, por exemplo, olha o que diz Efésios, capítulo 5, verso de número 31. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 31. A palavra diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Em outras porções, o próprio apóstolo Paulo vai fazer a mesma referência, dizendo que o homem casado com sua mulher são uma só carne. 1 Coríntios 6,16, 1 Coríntios capítulo 11 também vai descrever essa realidade, assim como o texto que nós lemos de Mateus capítulo 19, versos 5 e 6, que são as palavras do próprio Cristo, fazendo referência ao texto de Gênesis que nós já consideramos. Também,
nós podemos ver, além da estrutura e unidade íntima do casamento, nós podemos ver a autoridade no casamento. O casamento envolve abandono e separação. Gênesis capítulo 2, verso de número 24 nos diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 11, verso 13, o apóstolo Paulo ele deixa claro que o cabeça da mulher casada é o marido agora, não pai. Não é? Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 3. 1 Coríntios 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o homem, o cabeça da mulher, aquele com quem ela se casou. Esse haverá de ser o seu cabeça, o seu guia, o seu líder, aquele que haverá de ajudá-la e conduzi-la na sua própria caminhada. Então, quando o casamento ele ocorre, quando ocorre um casamento, é criada uma nova estrutura de autoridade. Ela agora é submissa no Senhor ao seu marido. Não é que ela vai desrespeitar o seu pai, mas antes ela estava sob os cuidados do seu pai. Agora a esposa passa a estar sob os cuidados daquele que é o seu marido. Ocorre uma, que nós podemos chamar de uma transferência de lealdade. É transferida agora para aquele com quem ela se casou. A lealdade, então, do novo marido, da nova mulher, reside um outro. O homem leal para com a sua esposa e a mulher, então, leal para com aquele que é seu esposo. É exatamente dessa forma que vai passar a acontecer e deve acontecer na unidade do próprio casamento. É uma nova estrutura de autoridade que deve ser reconhecida não somente pelo casal, mas por todos aqueles que estão ao seu redor. Há uma relação agora entre um homem e uma mulher, há uma relação de autoridade, lealdade, fidelidade, conjuntas naquele relacionamento. Terceiro, os papéis do marido e da esposa. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, versos 22 a 33, o texto que nós conhecemos, o apóstolo Paulo ele vai esclarecer o papel do marido como cabeça amoroso. É isso que ele vai nos ensinar, não é? Não é um cabeça déspota, né? Um homem mau, perverso para com a sua esposa. Não, mas aquele que é revelado como um cabeça amoroso. E isso nos diz o próprio apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então perceba, o amor que o marido deve ter pela sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Então há uma relação de papel de marido da esposa que envolve o homem numa liderança como cabeça, mas um cabeça amoroso. Alguém que vai, de fato, se entregar e está disposto a entregar a sua própria vida em favor da sua própria esposa, como o próprio Cristo fez em favor da sua igreja. Em favor da sua igreja. Um dever que é imposto sobre nós. Então, o papel da esposa, como a companheira, é de ser uma companheira amorosa e submissa no Senhor. Uma submissão ao homem no Senhor, aquilo que a própria Bíblia requer. Não é? Quando se trata de uma imposição indevida, a parte da Escritura cabe, como é dito na Escritura, obedecer a Deus e não a homens, mas naquilo que for dever adequado no casamento, há uma submissão amorosa, uma submissão alegre da esposa para um marido ou a um marido que de fato a ama. Mas veja, o mandato da criação, como Gênesis 1:28 deixa claro, diz O. Palmer Robertson, que a mulher compartilha com o homem a responsabilidade de submeter a terra à glória de Deus. Ela se ajunta a ele na tarefa de formar uma cultura que glorifica a Deus, o Criador.
Então, ambos também têm uma responsabilidade. Eles têm uma relação de papéis entre eles, de um para com o outro, mas há uma responsabilidade sobre o casal e sobre todo o crente em geral de fazer com que a glória de Deus possa se expandir neste mundo, tentando criar uma cultura bíblica e piedosa que glorifique a Deus, o Criador. Então, trata-se de uma responsabilidade que vai se expandir no cuidado com os filhos, no cuidado com as coisas da casa e no modo que nós lidamos com as coisas fora da nossa própria casa também. Quarto, podemos mencionar 3 propósitos para o casamento no Éden. Primeiro, o casamento é um meio que envolve um fim, através da geração dos filhos, de um domínio sobre a terra. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 1, verso 28, né? Tanto o homem como a mulher devem dominar toda a terra. Então Deus ele abençoa o homem, para multiplicar e encher a terra de modo a subjugá-la. Expandindo então a glória de Deus por meio da criação de filhos, né? Por meio de ter filhos, aqueles casais a quem o Senhor Deus abençoa com a graça de ter bebês. Então, o casamento ele não é um fim em si mesmo, mas um meio designado por Deus para um fim designado também pelo próprio Deus, que é a glória do seu nome no casamento e na expansão da sua glória neste mundo através do casal por meio dos filhos, né, dos filhos que nós geramos. Segundo, o casamento foi instituído por Deus para o companheirismo íntimo, né? Nós lemos em Gênesis capítulo 2, 18, como a palavra vai nos falar sobre esse companheirismo íntimo, né? Gênesis 2, 18, a palavra do Senhor nos diz, assim disse mais o Senhor a Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Adão, nós vimos nas pregações, né? Ele sentiu a sua necessidade insatisfeita de companhia ao nomear e observar os pares de animais que ele estava nomeando ali. E todos os animais tinham um par, era um macho e a sua fêmea. Mas Deus, então, satisfaz essa necessidade, como é posto no texto de Gênesis 2,18, dando a ele a graça de ter Eva, uma companheira para toda a vida, uma companheira que lhe era compatível, uma companheira que lhe era idônea, alguém com quem ele poderia se relacionar ali no jardim. Graça do Senhor Deus, providência do Senhor para o bem-estar social do homem antes da queda e para o homem também pós-queda. Terceiro, o casamento foi instituído por Deus para a procriação e o restabelecimento ou reabastecimento da terra com gerações piedosas. Enchei e multiplicai, né? Crescei e multiplicai. Tenham filhos. A suposição é que os cristãos tentarão ter famílias, filhos, e farão isso sabendo que o Senhor é aquele quem abre e fecha o ventre, né? Farão isso confiando no Senhor, sabendo que é Deus quem haverá de conceder a graça de ter muitos filhos ou não. Mas fato é, o Senhor nos dá essa graça. Ele dá isso por meios naturais e nos dá a graça também de fazermos isto por meio da adoção. Quando adotamos filhos e criamos eles no temor e na admoestação do Senhor, de modo piedoso, então esses filhos se espalham por esta terra e é algo que o próprio Senhor Deus estabeleceu para ser feito a partir e no casamento. E conscientes então disso, irmãos, todos nós compreenderemos como compreendemos que todos os filhos são dádivas de Deus ao seu povo. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A herança do Senhor são os filhos. É isso que a Escritura nos ensina abundantemente. Mas o casamento também, irmãos, foi feito não somente para procriar. O casamento também foi feito para a própria santificação do homem, bem como da mulher. É também uma provisão dada por Deus para os impulsos sexuais com os quais Deus mesmo nos dotou, que são adequados. Deus nos dotou com impulsos. Contudo, há regras estabelecidas para a boa observação e o bom ordenamento desses impulsos.
Então, a sexualidade conjugal é uma dádiva revigorante, recriadora, prazerosa, amorosa e preciosa do nosso Deus, amoroso Criador, dado ao homem no casamento. Então, o casamento foi concebido por Deus para ser para o deleite, para a procriação e também para ser monogâmico e heterossexual. Um homem com uma mulher, como a Escritura descreve, ish e ishá, macho e fêmea, homem e mulher, unindo-se no matrimônio para a glória do próprio Senhor. Então, isto, irmãos, é o que o Senhor estabeleceu antes da queda, que é para nós pós-queda também. Mas veja, é algo instituído pelo próprio Senhor. E como falamos, providência de Deus para o bem-estar social do homem. Mas também o Senhor providenciou algo para o bem-estar espiritual do homem. E o que foi isto? Nossos padrões doutrinários, a pergunta 20 do Catecismo Maior ensina comunhão com Deus num dia de descanso, o que nós chamamos de Shabat. Adão, irmãos, a palavra nos ensina, nós vimos nas pregações em Gênesis. Adão descansou em seu Shabat semanal. E por que razão, então, ele descansou? Porque ele viu Deus descansar de seu trabalho criativo em seu Shabat no final da semana da criação. Nós olhamos para Gênesis, mais uma vez, capítulo 2, versos 2º e 3º, a palavra do Senhor nos diz assim. Vou ler a partir do verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, ou melhor, os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Toda a obra que, como o Criador, fizera. Então é interessante nós vermos aqui a palavra nos mostrando claramente que o Senhor Deus, ele descansou nas suas obras, né? E é interessante porque quando nós olhamos para Hebreus, a palavra do Senhor em Hebreus vai nos falar também sobre um descanso. Hebreus capítulo 4, verso 10, vai nos falar sobre um descanso para o povo do Senhor, que reflete e remete, aponta e envolve a questão do próprio descanso, do Shabat, um dia de descanso semanal. Hebreus capítulo 4, verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Há alguns comentaristas falando sobre isso vão nos dizer o seguinte: no versículo 4, ele amplia a sua ideia de descanso ao referir-se ao descanso de Deus na criação, de modo que seus leitores começam a associar esse descanso geográfico com o descanso semanal do Shabat israelita. Agora, no versículo 9, o autor muda diretamente a palavra que usa para descanso. Aqui, combinando com a palavra, há uma construção que designava o descanso do dia do Shabat. É por causa dessa mudança de terminologia que muitas versões em inglês usam a tradução um descanso sabático. A referência é um descanso no próprio dia do Senhor. Então, quando chega o Shabat, o foco do versículo 9 de Hebreus capítulo 4 é que a realidade para a qual ele aponta ainda não veio. Resta um repouso para o povo de Deus. Em outras palavras, há ainda uma necessidade válida para e em benefício do sinal do descanso sabático. Sim, Hebreus ensina a escatologia realizada onde agora nos apossamos da grande parte dela, enquanto confiamos no Senhor Jesus e descansamos nele. Contudo, essa escatologia realizada ainda não está plenamente realizada. Existe ainda alguma coisa por vir. E o Shabat, o de descanso, aponta não para o que já veio em Cristo, mas para o que ainda está por vir como parte do cumprimento de sua obra futura. Então, nós descansamos aqui com a grande expectativa de um dia nós descansarmos também com o nosso Senhor. No que nós chamamos
num dia do Senhor eterno. Um outro comentarista vai dizer assim: o autor mostrou, a partir do Salmo 95, em Hebreus capítulo 3, que o descanso que os israelitas gozaram em Canaã não era o descanso que Deus pretendia para seu povo. O descanso pretendido é um sábado descanso, o qual, é claro, é uma referência direta à narrativa da criação de Gênesis 2:2, do descanso de Deus no sétimo dia. Para o crente, o Shabat não é meramente um dia de descanso no sentido que é uma cessação do trabalho. Antes, é um descanso espiritual, uma cessação de pecar. Envolve uma consciência de estar na presença sagrada de Deus com o seu povo em adoração e louvor. John Newton captou um vislumbre do que o Shabat descanso deve ser quando escreveu. Ele diz: a salvo ao longo de mais uma semana, Deus nos trouxe em nosso caminho. Vamos procurar agora uma bênção, esperando em seus átrios hoje, o melhor dia de toda a semana, emblema de descanso eterno. O dia de descanso é, de fato, um emblema do descanso eterno. Durante o tempo de nossa vida na Terra, celebramos o Shabat e compreendemos apenas parcialmente o que o Shabat descanso envolve. Na vida por vir, experimentaremos plenamente o descanso de Deus, pois, então, teremos entrado em um descanso que é eterno. Bem-aventurados são os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles descansarão de seu labor, pois suas ações o acompanham, como diz a própria palavra. Então, é uma referência ao Shabat, a um descanso. Então, assim como Adão guardou o Shabat no sétimo dia da semana, por causa do exemplo divino, também nós, os cristãos, guardamos o Shabat no primeiro dia da semana, também por causa do exemplo divino. Cristo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, completando em si, assim, Cristo descansou da sua redenção no primeiro dia da semana. Como nos ensina o próprio Hebreus 4, 9 a 10. Ele vai nos dizer assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Cristo, ele completou a sua obra. No primeiro dia da semana, Cristo descansou de sua redenção. E aquele dia, então, passou a ser o dia em que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo passou a se reunir para adoração, para a comunhão, para o partir do pão, para as ocasiões solenes de adoração do povo de Deus, passou a ser, por causa da ressurreição de Cristo, por causa da ordenação divina, por causa do exemplo apostólico, prática da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Só uma referência, poderíamos citar várias. Atos 20, verso 7. Isso descreve o que passou a acontecer. Atos capítulo 20, verso 7 nos diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Partir o pão é referência à ceia, proclamação do Evangelho, primeiro dia da semana, povo de Deus reunido para adorar o Senhor. Esse descanso, então, que o Senhor Deus providenciou para o homem, essa provisão para o bem-estar espiritual, o descanso de Deus no sétimo dia da semana da criação, não foi um descanso de inatividade. Não foi um descanso de inatividade. Deus cessou a obra da criação e começou o que, irmãos? A obra da providência e da redenção. O nosso Deus trabalha até hoje na providência, redimindo os homens. Então, irmãos, o descanso de Deus foi o descanso do deleite em sua obra consumada de criação. E nosso descanso no Shabat é o descanso do deleite na realização das obras de criação, providência e, sobretudo, redenção de Deus. Como alguém escreveu, a santificação do Shabat indica que o Senhor da criação estabeleceu o padrão pelo qual ele será honrado como Criador.
É o dia que nós separamos para honrarmos o nosso Deus e nos lembrarmos e louvarmos a Ele, não somente pela obra da criação, mas, sobretudo, pela redenção consumada em Cristo. Por essa razão, nós somos chamados pelo nosso Deus para adorá-lo nesse santo dia. E veja, irmãos, como falamos, Ele estabeleceu para o bem da humanidade. Jesus nos ensinou que Deus instituiu o Shabat porque era para o bem do homem. O Shabat, então, irmãos, é para nós o núcleo, e deve ser o núcleo da civilização. Como Robertson comentou, falar da abolição do Shabat sob a nova aliança não envolve apenas a negação do significado contínuo do decálogo mosaico. Envolve uma violação das próprias ordens da criação, história e consumação reveladas nas Escrituras. Em vez de resistir ao papel do Shabat na redenção, o participante da nova aliança deveria regozijar-se nos privilégios associados à ordenança consumativa do Shabat de Deus. E duas referências, irmãos, são interessantes. Marcos capítulo 2, verso 28, fala também para nós o seguinte, o texto nós já lemos, Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10, mas Marcos capítulo 2, verso número 28, a palavra do Senhor nos diz assim, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do Shabat. O Filho do Homem é Senhor do Shabat. Resta, portanto, uma guarda do Shabat para o povo de Deus. Pois aquele que entrou em seu descanso de seus trabalhos redentores, também descansou de seus trabalhos redentores no primeiro dia da semana com sua ressurreição. Assim como Deus fez de seus trabalhos criativos no sétimo dia da semana. Nós imitamos o exemplo de Cristo, que descansou da obra da redenção no primeiro dia da semana, ao ressuscitar de entre os mortos. Nós imitamos o nosso Senhor. E aqui, irmãos, nessa comunhão no Shabat, dia do Senhor, domingo, nós temos a comunhão com o nosso Deus. A comunhão entre Deus e os seres humanos. E é isso que nós desfrutamos. O catecismo fala de Deus proporcionando-lhe a Adão não caído comunhão consigo mesmo. No Jardim do Éden, e dá vários versículos, dá vários versículos em Gênesis 1 e 3 em apoio à sua própria confirmação. E ele baseia, irmãos, esta comunhão com Deus no fato de que Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Como nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis capítulo 1, verso número 27. E então, nesta comunhão entre Deus e o homem, Deus os abençoou e comunicou-se a eles em palavras e frases significativas, tanto para Deus como para o homem, como nós encontramos também em Gênesis 1, 28. E lhes deu, irmãos, a terra para encher filhos, para desfrutarem e governarem para a glória de Deus. Ele proveu rica e abundantemente todas as suas necessidades, como ensina Gênesis 1, 29. E ele caminhou e conversou com o homem em seu jardim, durante os dias da vida do homem ali, continuamente tornando-lhe conhecida sua presença. Sua presença de modo especial, naquilo que nós podemos chamar de o santuário de Deus, que era o Jardim do Éden, o lugar onde o Senhor encontrava-se com o seu povo, ali em Adão e Eva. No Éden, Deus e o homem eram amigos íntimos. E Deus, irmãos, se deleitou em revelar-se em toda a sua glória ao homem ali. Não apenas intelectualmente, mas de uma forma que trouxesse intenso deleite a Adão ali no princípio. E nesta comunhão, irmãos, Adão ele teve acesso livre e constante ao seu Senhor. No jardim, sem medo e rejeição e com grande prazer, com grande deleite na presença do seu Deus. Então esta comunhão também consistia em ele se tornar participante daquelas influências divinas por meio das quais ele estava animado para praticar atos de santa obediência, amor e deleite em Deus, que eram uma fonte de alegria espiritual. O Senhor deu ao homem criado no princípio todas as graças necessárias para que ele vivesse para o Senhor e permanecesse naquele estado no qual ele fora criado. E ali, irmãos, ele tinha essa bendita comunhão com o Senhor na viração do dia. Como nós o temos, irmãos, no Shabat, no dia do Senhor. Comunhão com o nosso Deus. Não somente na intimidade do nosso lar, mas de modo muito especial e singular, junto ao povo do Senhor, no lugar em que o Senhor ama. Aqui, nesse dia,
um lugar especial onde nós podemos ter comunhão com aquele que é o nosso Senhor, apesar do pecado, por meio de Cristo, né? Que nós podemos nos aproximar do nosso Deus e podemos, semelhantemente a Adão, ter comunhão com aquele que é não somente o nosso Criador, mas também aquele que providenciou um meio para a salvação. Ele é também aquele que é o nosso Redentor. E aqui nós celebramos, junto a Ele, junto a Cristo, no meio da congregação, o seu nome, né? Nós adoramos ao nosso Deus triuno. Que maravilha é podermos desfrutar da providência espiritual de Deus dada a nós nesse santo dia. Então isso é o que Deus providenciou para o homem, irmão. Nós vimos a providência social, a providência para o bem-estar social do homem, o casamento, e a providência para o bem espiritual do homem no Shabat. No próximo domingo, se Deus permitir, nós veremos a providência de Deus no que diz respeito ao pacto de obras, ou o que nós chamamos também de pacto de vida. E aqui a gente conclui.